no vídeo de hoje do canal, mais sobre a possível venda de Antony, o caso Luizão e, claro, São Paulo e Flamengo. Então vamos embora pro vídeo. Né? Tem essa e tem a outra, acho que foi ditada essa aí, né? Porque tem a outra onde ele fala que não merecia perder o jogo. Ele falou mais coisas, ele não falou merecia Galo, mesmo. eu achei bizarro. Então, o que você pensa? Exatamente isso. O que você pensa da entrevista? E quando o treinador começa, às vezes, a colocar... Cuidado, né, Rogério? Cuidado. Mas também, às vezes, a gente quer que uma entrevista seja boa. A gente também tem que analisar as duas coisas, né? É que tem... Eu sempre falo isso, né? Eu acho que uma entrevista boa para o jornalista nunca é uma boa entrevista para o treinador. São coisas diferentes. Eu sempre acho que para o treinador a entrevista nunca serve para ele dar informação nenhuma. É para não criar crise no elenco e administrar a torcida e jogador. É óbvio que o Rogério Ceni tem um tamanho no São Paulo, especialmente no São Paulo, né? Que ele pode dizer algumas coisas que não cria problema para ele, porque ele é maior que a maioria dos jogadores que estão lá e que a diretoria tem estofo para isso. Mas a entrevista que ele deu no São Paulo, se é qualquer outro treinador que dá ou outro clube, o jogador já fica de bico e quem corre para treinador é jogador. E eu não entendo, além de eu não gostar de botar... Eu acho que tudo que ele pode falar no vestiário. E eu não entendo um jogador que chegou da Argentina, o Galopo, né? Eu até acho que não é o Fernando Redondo, que não é o melhor jogador do mundo, ele é novo, pode ser que vire. Mas não dá para o jogador chegar, jogar 3 jogos, depois de 3 jogos ele precisa ter tempo para adaptar. Eu não entendi a entrevista. E assim, se vai jogar quarta-feira contra o Flamengo, se era para jogar, era esse jogo. Ou pode ter dá outra explicação. Eu achei completamente sem sentido o São Paulo, que está numa pindaíba desgraçada, aí gasta uma grana dessa para o treinador dar uma declaração dessa. E eu, sinceramente, eu não costumo gostar das entrevistas do São Paulo, porque assim, quando ele dá uma entrevista que a torcida adora, normalmente não cai bem no elenco. Só que o elenco fala assim, o Rogério é maior que eu, não vai ser o que vou criar problema. Mas fica um clima. E essa entrevista do jogo, eu até entendo o jogo contra o Flamengo, quarta-feira, o São Paulo não tem chance de ser campeão brasileiro. Eu acho que não vai nem lutar contra o rebaixamento, dá para entender, beleza, vamos guardar para quarta-feira. Agora, primeiro que o São Paulo não chegou nem perto de ganhar o jogo. Teve mais posse de bola, que é uma coisa que eu não considero. O futebol não é marcado por posse de bola. O Santos foi melhor. Não, tudo bem, mas o João Paulo fez defesa, mas assim, já estava perdendo o jogo. Rapaz. Eu não gostei da entrevista do Rogério e não entendi especialmente a questão do Galopo. E não é a primeira vez que o Rogério dá entrevista assim, que não é o que eu vejo no jogo que ele fala no coletivo. E o São Paulo está mais perto da Copa do Brasil ou da Sul-Americana? Sul-Americana. Acho que São Paulo não leva a Copa. Também, pelos adversários, o São Paulo é favorito para mim, para ganhar. Também, Sul-Americana, mas passa do Flamengo. O que você vê do time de São Paulo? O que você enxerga? Você ídolo do São Paulo, torcedor de São Paulo, tem uma paixão enorme por você, Rodrigo, aonde o Rogério Ceni precisa melhorar, o que os jogadores têm que entender. Essa camisa é muito pesada, né? Muito, demais. Bom zagueiro que passou pelo São Paulo, principalmente na primeira passagem. Que ele vai chegar lá e vai falar. Ele é assim mesmo. Ele é assim mesmo. Ele vai falar. Lógico que tem que cobrar os jogadores dentro do vestiário, é o ideal, mas não é muito o perfil do Rogério, não. O Rogério, se tiver que falar dentro do vestiário e falar na entrevista, ele vai falar. Agora, o São Paulo realmente, nesse jogo, errou muitos gols. Errou demais. Poderia ter saído com a vitória. Verdade, no segundo tempo? Poderia. Ali teve... isso que eu tô falando. Acho que no segundo tempo, mais ou menos, o Santos encolheu demais. Levou o São Paulo... Foram umas 6 defesas, assim, monumentais do João Paulo. Demais. E agora, no jogo de quarta-feira, não pode errar esses gols, não. Não pode, porque senão... não é só vontade, entendo até porque acho que nem vai ter essas chances. Eu acho que nem vai ter tantas chances assim. Não, mas se tiver uma, tem que fazer. Exatamente. Eu acho que vai ter muito menos chances. Do jeito que o São Paulo joga, guerrido, esse é o estilo de jogo do São Paulo, se tiver uma chance, faz. Perfeitamente, e acho que o Pascoal, o Mauro e o Zinho vão também concordar comigo. Com a gente acontece a mesma coisa. Nós estamos escalados, Lugano, vamos supor, para narrar uma final de Libertadores. Um Real Madrid e Barcelona, um Roma e Juventus, um São Paulo e Flamengo. Mas antes, nós temos que transmitir, vamos supor, Atlético de Madrid, o Celta de Vigo e Girona. Nós vamos nos preparar e vamos fazer Atlético de Madrid e Girona da melhor maneira possível. Mas nós estamos pensando no São Paulo e Flamengo na final da Libertadores. É isso, não é isso, gente? É isso que acontece. Não, e outra, não foi assim tão mal, né? Não, a gente está vendo ali as defesas que fez o São Paulo. O São Paulo finalizou ainda mais vezes do que o Santos. Segundo tempo foi muito superior. Foi muito, então. Enfim. Agora, o São Paulo fez 4 defesas impossíveis, né? Isso. Aquela que ainda bate no jogador e ele muda o lado. É isso que eu tô falando. A bola muda e ele muda junto. Aquilo é defesa de goleiro grande. Aliás, há muito tempo ele está assim, né? E jogando fora de casa, né? O jogo foi lá na Vila, né, gente?
Foi na casa do Santos. Então, assim, não acho que foi uma apresentação horrorosa. Ele não gostou muito desse início de primeiro tempo. Começou a ver muito erro, saída de bola, erro de passes, que contra o Flamengo seriam fatais. Só que não serão esses jogadores que vão estar contra o Flamengo, né? Não. Então, quem errou ontem não vai estar na quarta-feira. Aliás, o Miranda não joga porque foi expulso contra o América Mineiro. Né? Ozinho, qual todos nós, inclusive até a comunidade São Paulina, considera isso. O Flamengo é o favorito neste confronto. Mas qual é a dimensão desse favoritismo do Flamengo? Qual é o tamanho do favoritismo do Flamengo e a chance do São Paulo de competir para buscar esse título inédito que o Lugano está falando que realmente São Paulo não tem? Assim, com a fala do treinador, né, se a atitude não mudar, o favoritismo fica maior. Mas eu, com a minha experiência de ex-atleta, estou com o que o Lugano falou. A preparação, a concentração, o foco, a grandeza do jogo, a possibilidade de um título inédito, de ficar na história no gigantesco São Paulo. Esses atletas têm a possibilidade de serem os primeiros a ganhar a Copa do Brasil pelo São Paulo. Então isso tudo mexe com o emocional, com a atmosfera. O jogador hoje, os caras estão em casa já estão se alimenta diferente, vai dormir diferente, já não fica marcando nada, já está concentrado, já está querendo o jogo. E até pensa nisso. Os caras, todo mundo, estão falando que o favorito é o Flamengo. Né? Então, assim, na fala dos programas esportivos, o próprio torcedor são paulino reconhece que o momento do Flamengo, as opções que o Dorival tem são melhores. Isso. Mas não quer dizer que o Flamengo já ganhou. E aí isso motiva os jogadores de São Paulo. Eu acredito nisso. Há uma diferença técnica? Existe. Há mais opções para o Dorival? Sim. Mas o jogo é no Morumbi. É com a torcida do São Paulo. Então essa atmosfera pode equilibrar mais o jogo. A chance do São Paulo está muito no primeiro jogo. Perfeito. Tem que fazer o resultado em casa. Se deixar vir para o Maracanã, fica muito difícil. Concordo. Fica Olha mesmo. que eu vou fazer uma coisa difícil, hein? O quê, hein? Vou concordar com o Zinho, hein? Eita. Vou concordar, hein? Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. O jogo do São Paulo é o do Morumbi. Por isso é que o Rogério está dando o alerta. Não pode deixar levar para o Maracanã. Tem que se sacudir. Tem que se virar igual o charuto em boca de bêbado. Charuto em boca de bêbado. Você já viu isso? Como é que é, não? Cara, O cada charuto uma, vira pra velho. cá, vira pra lá, vira pra lá, entendeu? Chegou o charuto em boca de bêbado. Tem que se virar, filho. Que loucura isso. Chegou a hora. Não tem outro... Gente, não tem... Se tiver um dia pra jogar, tem que jogar na quarta-feira. Quarta-feira... E muito, né? Tem que jogar. É Tem isso que aí. marcar. Tem que jogar. O São Paulo tem que fazer E não tudo pode errar. o que um gigante como o São Paulo tem que fazer. Jogar, marcar, ser impetuoso, buscar o jogo e tentar vencer o adversário. Se vai ganhar, é uma outra situação. Mas tem que fazer tudo isso. Porque vai pegar um adversário extremamente competente. Qual é o tamanho do favoritismo do Flamengo, a dimensão desse favoritismo do Flamengo antes do jogo aí, na sua avaliação, Lugano? No, apenas favoritismo. Apenas favoritismo que não vai influenciar muito no jogo. Tem que lembrar que ano passado o São Paulo eliminou o Flamengo na Copa do Brasil. Um Flamengo que também, com melhores individualidades quanto agora. O Rogério era o técnico do Flamengo. Sí, São Paulo no Morumbi venceu Palmeiras, que é o melhor time das Américas nos últimos anos, por vezes consecutivas. Então acho que sim, claro, tem um favoritismo. O Flamengo é o melhor time, individualmente, mas con el tamaño de la camisa, eso y la fuerza del Morumbi y la motivación que el elenco tem, acho que eso compensa. Mesmo assim, eu sempre acredito que os jogadores de jerarquia, nisso é o que define um jogo. Eu acredito nisso, nesse aspecto, o Flamengo é superior. Porém, nos últimos anos, no mata-mata e no Morumbi, São Paulo tem dado mostra de que esse favoritismo fica fora do Morumbi, né? Então eu tenho certas expectativas. Com o pé no chão, mas a expectativa real é de que São Paulo possa dar mais uma vez a surpresa e eliminar o Flamengo, né? O que seria um passo gigantesco para um título inédito. Noite de quarta Seria no Morumbi. Aí teremos. Quarta-feira. Quarta-feira. Aí teremos 2 meios de semana com o São Paulo na Sul-Americana contra o Atlético Goianiense e o Flamengo na Libertadores com o Vélez. Aí eles voltarão a se enfrentar no dia 14 de setembro. Imagina 14 de setembro em 2 finais, hein? Dificuldade maior do Flamengo contra o São Paulo do que foi contra o Corinthians? Você espera maior? Não, eu não esperava a facilidade contra o Corinthians. Aquilo foi um pouco surpreendente como o Corinthians foi envolvido, né? Eu acho que aquilo liga um sinal de alerta para o São Paulo.
Olha o que eles fizeram com o Corinthians. Acho que o São Paulo vai estudar muito aquilo. Pode ser. Ganhar que o jogo foi diferente. Porque a diferença sim. O Flamengo era melhor do que o Corinthians, o Flamengo é melhor do que o São Paulo. Isso. Então o São Paulo tem aqueles confrontos para olhar o que o Flamengo fez. São características de jogo diferentes. Claro que são diferentes. Então, assim, eu acho que. Acho que o que está acontecendo com o Flamengo, o Rogério trabalhou ali, conhece muito daqueles jogadores, sabe como funciona. O que está acontecendo com o Flamengo nesse período, que vem culminar com os jogos contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, segundo jogo, o primeiro já ainda estava na turbulência, e aí jogos contra o Corinthians, contra o Atlético Paranaense, é o momento em que todo mundo abriu os olhos para o que está acontecendo com o Flamengo. Então os antídotos estão mais trabalhados, eu não tenho dúvida. E o Rogério é um senhor treinador. Tem que reconhecer. Tomara. Uma morada aqui, uma morada ali. Ele é um senhor treinador. O Rogério está naquele time dos grandes treinadores que atuam no futebol brasileiro. Obviamente que o Rogério vai pensar isso. E vai botar o São Paulo para competir os 180. A ideia inicial é vamos competir os 180. É isso aí. Porque a ideia do Filipão, que era competir os 180, mas defendendo, é mais questionável de um time que talvez tenha que propor em determinado momento desse confronto ganhar o jogo. Porque só se defender já está claro de que não vai dar resultado. Eu estou pensando na estratégia mesmo, porque claramente no talento o Flamengo transborda, ele é melhor do que o São Paulo, é uma coisa óbvia. E o São Paulo vai precisar de muito ambiente, de muita torcida, de muita garra e muita estratégia. Contra o Palmeiras. Isso. É bom não esquecer. Todos os jogos do Morumbi, o São Paulo, mesmo que perdeu, mesmo que o jogo que perdeu do Brasileiro no Morumbi, o São Paulo competiu com o Palmeiras forte. A única competição que o grande Palmeiras, bicampeão da Libertadores, não está disputando agora é fruto da eliminação do São Paulo. Nem que um pouco menor. Bem pouquinho lembrado. ali, mas é parelho. São equipes equivalentes. Se eu não acredito no Santos, por que eu vou acreditar no São Paulo? Olha, eu acredito no São Paulo. Eu acredito no São Paulo. O São Paulo contra o Flamengo? Na Copa do Brasil? Não, você tá falando... Vai brigar. Potencial, né? Vai brigar. Se é favorito ou não, mas vai brigar. Não, mas o Santos brigaria também. Não. O Santos brigaria. O Santos brigou contra o Corinthians. Só que ele perdeu no agregado em 4x1. Eu jamais acho que é 9x1. 9x1 não é. E o São Paulo ainda tem uma Sul-Americana. Não, a Sul-Americana é diferente. Sim, mas... Sul-Americana é o São Paulo favorito para ser campeão. Mas do jeito que você colocou, é tipo assim, você disse que é a mesma coisa. Santos e São Paulo é a mesma coisa. A diferença é que um tá brigando lá pelas Copas e o Santos, por erro que lá de trás, não tá. Mas você acha que é o mesmo tipo de trabalho, de elenco? Não, acho que não, não. Não, eu acho que o elenco do São Paulo pode ser pouca coisa melhor que o do Santos. Pouca coisa. Não é muito melhor, não. Pouca coisa. O Santos está 4 pontos à frente do São Paulo no Campeonato Brasileiro. E até ontem estava disputando a Sul-Americana também e a Copa do Brasil. Não é que o Santos jogou o Campeonato Brasileiro inteiro só o brasileiro. Não. O Santos tem 4 pontos, é isso? Confere pra mim. O Santos tem 4 pontos na frente do São Paulo. Mas acho que é porque estava na frente já antes. 4 pontos na frente do São Paulo. Entendeu? Isso, 4 pontos. 33 contra 29. A gente olha muito pro escudo. Como é que é? Pet? Pet que fala? Pet. A gente olha muito distintivo, né? De policial. Distintivo, né? A gente olha muito pra Mas isso. aí é uma conversa à parte. A gente tem que olhar o que o time produz em campo. Acho que pelo nível da Sul-Americana, São Paulo produz muito mais que o Santos, mãe, desculpem. Vai pegar o Atlético Goianiense numa semifinal. E ele deve pegar provavelmente o Del Valle na final. Ele é mais time. Sim. Ele é mais time. Então eu acho que na Copa Sul-Americana ele tem chance de ser campeão. Agora, assim, vocês acham que o São Paulo vai eliminar o Flamengo? Eu acho difícil, cara. A segunda partida no Rio ainda, né? Não, sim, mas eu acho que... Eu falei, eu defendi que é bom... O que a dona Marilena falou? Quando ele foi informado... Já era. Quero te explicar agora sobre a situação de Galopo. Reforço mais caro do São Paulo nessa temporada, 4 milhões de dólares, uma verdadeira novela para tirá-lo do Banfield. Depois de várias idas e vindas, o São Paulo conseguiu anunciar o Galopo, que foi apresentado, fez bons jogos, mas nas últimas 3 partidas desapareceu, ficou todas no banco de reservas. Ele nem sequer chegou a entrar contra Santos, América e Red Bull Bragantino. Fui buscar explicações na comissão técnica e na diretoria. E a resposta é que ninguém tem uma resposta definitiva para o caso. Ninguém entende a opção do Rogério Ceni. Não há problemas com o jogador, ele não tem nada de relacionamento com outros atletas, até levantou-se a suspeita de que depois da briga com o Pablo Maia, você vai lembrar, o São Paulo perde em casa para o Flamengo em jogo do Campeonato Brasileiro e no último lance da partida o Galopo vai cobrar o Pablo Maia, que fica revoltado, vai para cima dele, os caras vão discutindo até o vestiário e o Rogério precisa intervir. A partir daquele momento,
em que o Galopo era titular, ele joga mais 45 minutos contra o Ceará. Na partida seguinte é substituído no intervalo e não entra mais em campo. Eu até fui checar se esse problema acabou pesando na ausência dele. E as pessoas com quem conversei, tanto da comissão técnica quanto da diretoria, asseguram que não há nada, que é algo do Rogério Ceni. E o Rogério é quem tem que explicar o porquê da ausência de um jogador que tem qualidade, que estava crescendo dentro de campo e é apontado por muitos como uma futura grande negociação, mas para isso ele precisa jogar. Queria saber o que você pensa a respeito do Galopo e também das escolhas de Rogério Ceni, que recentemente, nesse domingo, para ser mais específico, voltou a escalar Rafinha como zagueiro e Marcos Guilherme como lateral direito. Eu acho o Rogério um dos bons treinadores em atividade entre os brasileiros, mas algumas invenções dele, essa relação às vezes conturbada com os atletas de maneira desnecessária, para mim são 2 pontos que ele precisa melhorar urgentemente. Mas não é sobre isso que eu quero falar, quero te contar sobre a ausência do zagueiro Luizão. Atleta que já ganhou bastante notoriedade nessa temporada, chegou a ser titular e tem um processo difícil de renovação de contrato. Tenho falado para vocês que o São Paulo já fez algumas propostas, todas recusadas pelo empresário dele. Pois bem, nesse domingo, mesmo com o time reserva, vários atletas foram poupados para a partida de quarta-feira, o Luizão nem foi para o banco de reservas. Não há contusão, não há lesão, foi uma opção técnica. E a grande dúvida do torcedor é se foi uma opção técnica ou se tem também a ver com essa questão da renovação do contrato para pressionar o zagueiro a estender seu vínculo. O atual contrato termina em 30 de janeiro e ele já pode assinar um pré-contrato. O empresário dele afirmou que Benfica, Porto e Fulham são alguns dos interessados em contratá-lo de graça. É importante lembrar que nas últimas partidas o Luizão já tem ficado para escanteio. Ele atuou apenas uma vez nos últimos 6 jogos. Foram os 20 minutos finais daquela vitória contra o Red Bull Bragantino. Depois ficou 2 partidas Depois ficou 2 partidas sem nem ser relacionado e outras 3 que ele foi para o banco de reservas e não saiu. Mas o pior vem agora, com o Luizão nem no banco de reservas. Ontem o Rogério Ceni tinha só um zagueiro no banco. Não sei se por coincidência ou não, ele chegou a escalar o Rafinha como zagueiro improvisado. Rafinha lateral direito, improvisado como zagueiro, atuando pelo lado direito, com Marcos Guilherme, atacante, jogando na ala direita. Não deu nada certo. O Rogério é bom técnico, mas ele faz umas invenções que às vezes são de difícil compreensão. E você, acha que o São Paulo acerta se estiver deixando o Luizão afastado como forma de pressioná-lo? Ou tem que colocar um moleque para jogar? Tem que mandá-lo para Cotia? Estou curioso para saber a sua opinião. Use o espaço para comentários e deixe registrado. Beleza? Então, pessoal, vamos falar aí, ponto a ponto. Para começar sobre o caso do Luizão, mais uma vez, São Paulo podendo perder um jogador de graça da base. Foi assim com o Marquinhos, foi assim com o Toró, vai ser assim com o Igor Gomes e tantos outros. Então, ou aprende ou não aprende. O Rogério Ceni já havia dito que sem contrato fechado não jogaria no profissional. Não manteve essa ideia ainda, apesar que o São Paulo tem renovado quais são os jogadores, mas o Luizão e o Igor Gomes ficaram nessa situação. E o Luizão parece que tem proposta de futebol português e inglês, então dificilmente deve haver a renovação. O Igor Gomes também já deixou claro que não vai renovar com o São Paulo. Então, espera-se agora que o São Paulo aprenda uma lição com relação a renovações de contratos garotos Cotia. Senão perde dinheiro, né? Falando da venda de Antony, o Antony está forçando a saída para o Manchester United, é claro, né? A possibilidade de poder jogar no Manchester United, gigante inglês, que ontem venceu o Liverpool, que tem um baita treinador que foi do Ajax, que é o Ter Hagen, que tem um futuro brilhante, que gosta muito do Antony. Agora é torcer e uma negociação que pode chegar a 100 milhões de euros. E aí o São Paulo vai rir à tona, porque é muito dinheiro que pode ser investido na estrutura, pode ser investido em contratações e pode principalmente ser investido em pagar o que deve ao elenco e dívidas aí, redução de dívidas do São Paulo. Veremos, né? Porque essa história também parece novela de contratação do São Paulo, né? Já fazem semanas aí que o Manchester United tenta, porque é um pedido do treinador, e o Ajax diz não. Mas, indícios fortes desse fim de semana, né? O Antony veio do jogo do Manchester United e o Antony não jogou nem treinou pelo Ajax. E para fechar, claro, é o tema da semana, que é São Paulo e Flamengo. O Morumbi vai ter casa cheia com certeza, mais 60 mil pessoas. É um jogo muito, mas muito difícil. Mas o Rogério Ceni viu que como é que o Flamengo venceu o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, como venceu o Atlético Paranaense, como venceu o Corinthians na Libertadores. Fez um jogo duro no Morumbi quando perdeu por 2-0, sim, porque o segundo gol foi o último lance do jogo. Um erro lá do Pablo Maia lá, que o Galo até discutiu com ele, e diz as mais línguas aí, segundo o Nicola, que após essa discussão o Galo perdeu espaço. Bem, voltando ao assunto de São Paulo e Flamengo. Sim, São Paulo teve chances, né, no jogo de empatar, mas deixou o jogo muito aberto, na minha opinião.
Eu entendo que o Rogério Ceni acha que o São Paulo tem que propor todo e qualquer jogo, mas o Flamengo é extremamente superior. Então eu acho que ele tem que ter principalmente preocupação defensiva, fecha a casinha. E não pode também tomar um gol 6 minutos de jogo, como foi contra o Flamengo, por exemplo, que o São Paulo correu atrás o jogo inteiro. Então, tem que ser forte na defesa e quando tiver uma chance tem que matar o jogo. Não pode ser que nem o jogo contra o Santos, o São Paulo teve diversas chances e perdeu. Isso é que nem contra a América Mineira, 2 pauladas, 2 gols. Até porque é um jogo eliminatório. O São Paulo tem que tentar ser competitivo durante os 180 minutos. Isso é fundamental. Agora, o Flamengo é favorito. E que seja favorito. É isso que eu digo, pessoal. Deixa ser. Dentro de campo é que manda. Quem eu brinco, deixa ser quarta força. Quem sabe? O importante é que o São Paulo volta a brigar em Copas. E no Campeonato Brasileiro, é o que eu digo, o desempenho é bom, só que os resultados não vêm. Foi injusta a derrota para o Santos, por exemplo. Foi injusto o empate com o Corinthians na primeira rodada. Foi injusta a derrota contra o Palmeiras no Morumbi, de virada depois dos 45 do segundo tempo. A gente tem história nesse brasileiro. Então, veremos. O Flamengo vem com força máxima. Poupou contra o Palmeiras e ainda conseguiu empate no Allianz. Então, assim, é um cenário de muita dificuldade. Mas também que se o São Paulo passa, pode ser uma virada de chave aí para a instituição, para o clube como um todo, para os próximos anos. Mas o importante é que chegou. Agora a gente quer ser campeão, lógico. O caminho mais fácil é a Sul-Americana, com certeza. Mas uma hora ou outra ia pegar um gigante. Um gigante que está bem organizado. E é o que eu gostaria que o São Paulo seja, um timaço desse. Mas veremos. Futebol é dentro das 4 linhas. E o Rogério Ceni, ele... Esperamos que não seja teimoso aí com os famosos Igor Gomes dele da vida. E entenda que tem que ter um time competitivo, marcador, defensivo. E que é um jogo que propor é muito difícil. Mas, se puder manter a posse de bola, é importante. Não deixar a bola no pé do time do Flamengo. E quando tiver oportunidade, nada de dar um toque a mais, é matar o jogo. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, as notícias, as novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixar aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima terça-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.